Existe um livro muito interessante que chegou para mim já tem algum tempinho, chamado Contratos Sagrados, né? Eu não me lembro exatamente o nome da autora nesse momento. Se vocês tiverem interesse, depois eu fico a dever para vocês, vocês podem perguntar aqui no canal. Mas é um livro que trata sobre os pactos secretos que nós fazemos quando ainda somos crianças, e para algumas pessoas que acreditam na visão da reencarnação, até, quem sabe, antes, né? Para os que não acreditam, nos que acreditam nos que sabem sobre ancestralidade, né? Sobre toda essa questão genética, né? Na transmissão da informação que vem dos nossos ancestrais através da própria genética, né? Informação que é passada de geração para geração. Mais ou menos vão parar na mesma praia, apesar de por caminhos diferentes, tá? Mas o que é interessante aqui é que os contratos sagrados falam de pactos ocultos, de pactos inconscientes que a gente faz e que a gente desconhece que a gente fez. E esses pactos, eles passam a fazer parte de necessidades inconscientes da nossa vida, e que acabam ajudando a criar ou a recriar a maioria das situações que a gente repete e não gostaria de repetir, por exemplo, né? Então, só para dar um exemplo para vocês, existem pessoas que tentam resolver na própria vida situações pendentes da sua infância, né? Então, como é que esse contrato ele é feito? Em algum momento, a criança diz para si mesma, ou silenciosamente diz para a mãe: eu vou salvar você, eu vou salvar a sua vida, né? E aí, quando ela diz isso, eu vou salvar você, muitas vezes esse vou salvar você não está propriamente relacionado a algo que essa criança, no futuro adulta, vai fazer por aquela mãe, e sim pela história da mãe que ela vai trazer para ela própria, e aí dentro da própria vida dela, ela vai procurar essa salvação, recriando a história da mãe na própria vida, ou do pai. Estou usando a mãe aqui, mas pode ser a da mãe, a do pai, a do pai com a da mãe, ou do educador, qualquer que estivesse mais próximo dessa criança, do qual ela dependesse e se sentisse muito mais próxima, tá? Dependesse para a sobrevivência. Então, essa criança ela pode simplesmente fazer dessa forma, né? Algumas crianças, por exemplo, assumem o lugar do progenitor que foi embora, tá? Por exemplo, às vezes quando os pais se separam, né? O pai foi embora e a menina ou o menino, sem saber, dizem para a mãe, né, silenciosamente: eu agora cuido de você, eu agora fico no lugar dele, né? E essa pessoa então se vê repetindo na própria vida situações que envolvem a situação da vida dos pais. Ela se sente presa de alguma forma a circuitos difíceis de serem solucionados, né? Porque ela tá ligada a esse problema dos pais. Eu vou tentar explicar isso de uma maneira dar um exemplo mais concreto para vocês. Muitas vezes uma pessoa, por exemplo, que tem problemas com a autoridade, que sente que a autoridade exigia e exige mais dela do que ela pode dar, entendeu? Se sente muitas vezes nunca sendo suficiente, tá? No trabalho, né? Como se a pessoa acima dela estivesse sempre querendo dela mais e mais e mais e mais, e por mais que ela dê, ela sente que nunca para essa figura de autoridade é o suficiente, né? Isso muitas vezes pode ocorrer porque justamente ela fez um contrato sagrado, ela fez um acordo. Quando o pai dela foi embora, ela resolveu ficar do lado da mãe, e aí essa mãe podia literalmente, né, fazer dessa pessoa seu braço direito na falta do pai e exigir dessa criança, ou ter expectativas dessa criança, mais do que essa criança tinha realmente para dar, porque era apenas uma criança, um adolescente.
Mas como essa criança assumiu esse lugar, fez esse contrato, né, sagrado, ela se deixou, ela ficou presa nesse lugar de responsabilidade e ficou presa também na sensação, que obviamente ficou crônica, de que eu não sou suficiente. Não sei se eu estou me fazendo compreender. E muitas vezes essa sensação vai ser projetada em outras situações, que pode ser na vida profissional, que pode ser na vida amorosa, por exemplo. Quando também na relação com o parceiro, a pessoa sente que ela é nunca suficiente para o parceiro. Que o parceiro está sempre querendo mais, ou querendo consertá-la, ou corrigir, ou criticar, melhora nisso, melhora naquilo. Preciso de mais de você, quero mais de você. Muitas vezes parece realmente que a pessoa deu azar, que ela está condenada a ter uma parceria onde a pessoa sempre vai estar querendo mais dela, ou pior, a pessoa vai ficar com a falsa sensação de que ela não é suficiente. Mas na verdade o que ela não sabe é que ela fez um contrato sagrado, ela fez um acordo, entendeu? Aonde ela tinha que ficar num lugar aonde ela de fato não tinha que ficar. Na modernidade, a terapia das constelações familiares trata muito desse assunto, em termos de família, em termos dos lugares onde as pessoas ocupam, né, onde não deveriam estar ocupando, né? Isso é bem interessante. E eu noto que, na verdade, para que a pessoa possa viver um outro roteiro na própria vida, esse contrato que não é fácil de ser rompido, enquanto ele não se tornar consciente, entendeu? Por quê? Porque é um contrato que foi firmado quase como uma lei de sobrevivência. Eu vou fazer esse acordo aqui para poder te dar aquilo que você quer e com isso você fica comigo. Pensando em termos de criança, entendeu? E aí, muitas vezes, esse contrato fica inconsciente como uma medida também de proteção, porque a pessoa acredita que se ela romper esse contrato, ela também pode romper a relação com aquela pessoa que ela, na verdade, não pode, tem medo de romper, né? E isso transpassado para a vida adulta é realmente uma questão, porque a pessoa vai para o trabalho ou vai para as relações profissionais. Estou pegando esses dois pontos, que são pontos muito chaves na nossa vida, de uma certa forma, com esse tipo de expectativa negativa, ou melhor dizendo, com esse tipo de projeção, com esse tipo de convicção. Ela tem esse contrato sagrado, e esse contrato sagrado vai permear a vida dela. Então todas as pessoas que representarem alguém importante para essa pessoa, seja na vida profissional ou na vida pessoal e íntima, nas relações mais íntimas, ela vai ter uma tendência a fazer essa projeção, né? Ou seja, pode acontecer realmente que tanto no trabalho como na vida afetiva esse tipo de cobrança venha, mas a própria pessoa não percebe que ela também manda os tais sinais que convidam, né, esse retorno. Ou seja, como ela vive com esse contrato dentro dela, ela está sempre reafirmando esse contrato, entendeu? Ela está sempre renovando os votos desse contrato. E como é que ela faz isso? Enviando sinais de que ela não é suficiente, entendeu? Às vezes até deixando coisas para trás, como adulta, né? Que na verdade justificam a cobrança do outro, porque ela deixou a desejar como adulta, né? Mas no cérebro dela, que volta no estado de criança, ela se sente naquele momento como se ela fosse criança e como se aquela cobrança fosse indevida e como se ela fosse pequena e incapaz, porque aí está, o cérebro volta. Existe uma trajetória que faz com que a gente regrida no tempo em termos emocionais, em termos de consciência. É como se a gente se sentisse daquele tamaninho. E aí aquela cobrança desse adulto parece absolutamente injustificada, absolutamente injusta, porque eu me sinto como se eu fosse uma criança e não percebo que aquilo que eu não fiz, o que eu deixei de fazer, de fato, eu poderia ter feito se eu não acreditasse no meu contrato e se eu não tivesse ainda presa nesse estado como uma criança. Então,
como eu me sinto como uma criança, a cobrança que vem de um adulto me parece injusta, me parece demasiada. E, de fato, aqui dentro de mim, ela é. Quer dizer, de fato ela é, mas ela não é. Porque aqui dentro eu sinto, é real, eu sinto que eu não sou capaz, como se eu fosse uma criança. Eu volto e me lembro exatamente das vezes que eu fui cobrada, né, e que eu era pequena. Só que agora eu não sou mais pequena. E eu tô no mercado de trabalho, entendeu? E o meu chefe tem o direito de me cobrar o prazo, que eu nunca cumpro, por exemplo. Né? Pode acontecer isso, tá? Tô dando um exemplo. Mas, na minha mente, eu não vou perceber dessa forma. Eu vou perceber que eu fiz muito e que aquela cobrança ela é injusta para justificar a sentença. Eu não sou suficiente. Mas essa sentença, ela vem em nome de um contrato, muitas vezes, que é o contrato de eu vou assumir um lugar que não me compete. Porque eu preciso, porque eu acho que eu tenho que estar naquele lugar, entendeu? Então, se eu chego, na verdade, no contrato que eu firmei, se a gente consegue ir descascando essa cebola e chegar lá no contrato, que tipo de contrato foi feito, né? A gente tem que fazer o distrato, né? Tem que desfazer essa sociedade, esse contrato, esse acordo legal, emocional, espiritual, energético, kármico, a gente pode chamar como quiser, biológico, enfim, neurofisiológico. A gente tem que desfazer isso numa camada muito profunda para a gente lá embaixo deixar que o combustível que alimenta o topo da pirâmide. Qual é o topo da pirâmide? Pessoas e circunstâncias estarem sempre me dizendo que eu não sou suficiente. Mas qual é o início do combustível? O contrato que eu fiz lá atrás, aonde eu tinha de alguma maneira ou que corrigir alguma coisa, ou que assumir algum lugar para poder sobreviver e assumir um lugar de algum parente ou de alguma situação que não era minha. E aí eu trouxe para mim. Então eu tenho que voltar ali, desfazer esse contrato, fazer uma ruptura, uma quebra do contrato, porque eu acabo com o combustível que alimenta o topo da pirâmide, a base da pirâmide. Eu trabalhei na base da pirâmide, então eu deixo de ter o resultado final do topo da pirâmide, que é eu não sou suficiente. O primeiro ponto é ir descascando, porque muitas vezes para se ter consciência do contrato é muito difícil, entendeu? E das emoções que estão por trás, que muitas vezes a maioria de nós, e erroneamente, enganosamente, acredita que não consegue lidar. Então, como a gente acha que a gente não consegue lidar com aquela circunstância, que aquilo vai trazer muita dor, a maioria de nós entra em negação, ou amnésia mesmo, né? Ou realmente não quer nem pensar em verificar isso, entendeu? Em checar isso, investigar isso. Evita a investigação, evita essa busca, né? Outras pessoas até tentam fazer essa busca, mas às vezes desistem precocemente, né? Porque não confiam muito na terapia, ou porque não confiam também nelas próprias, ou porque também quando vão chegando perto do local do crime, entre aspas, elas vão sentindo então que elas vão descobrir alguma coisa, é ali que o medo pega elas e aí elas voltam para trás e arrumam as desculpas mais coerentes para poder fazer isso. Mas existem aquelas pessoas corajosas que intuitivamente percebem que não, tem alguma coisa aqui e eu vou lá. Eu vou lá porque eu preciso me libertar. E vão. E aí quando elas chegam lá, elas olham a caixa, e quando elas abrem a caixa, o contrato tá lá. Entendeu? E aí, para essas pessoas que chegaram nessa sala, que abriram a caixa e viram o contrato, esse é o primeiro passo, é o primeiro ponto da liberdade. Viu o contrato. O segundo ponto é desfazer o contrato, porque aqui nós temos uma segunda etapa, onde muitas emoções primitivas vêm à tona, que é
erroneamente, ilusoriamente, o medo de desfazer o contrato na hora que está com ele na mão. Entendeu? Os adiamentos, as desculpas, as justificativas e para não desfazer o contrato, entendeu? Para não fazer o distrato, para não fazer o divórcio desse acordo, né? Então, essa segunda etapa, muitas vezes, tem que ser acompanhada de paciência, tem que ser feita com muita calma. Estou falando, obviamente, de maneira metafórica, né? Pegar o contrato, desfazer o contrato. Tem que ser feita com muita calma, né? Porque isso tudo é simbólico. Eu estou falando alguma coisa simbólica, mas que tem uma representação muito profunda no inconsciente. Então, nesse momento, normalmente eu acredito que a pessoa não devia estar sozinha, ela devia estar com um amigo que ela confia muito, ou com um profissional, com um terapeuta, alguém que realmente possa acompanhá-la, para que ela possa, passo a passo, lidando com as emoções que podem estar impedindo que ela, com esse contrato na mão, o desfaça, entendeu? O dissolva, entendeu? O rasgue, o diga, sabe? Livre-se dele, tipo, olha, eu não preciso mesmo disso aqui. Hoje eu não preciso mais. Pode ser que algum dia eu tenha precisado, mas hoje eu não preciso mais. E hoje eu vou deixar isso. Mas isso tem que entrar numa camada muito profunda de sentimento, não pode ser só mental. Ah, ok, vi um papel aqui, vou fazer, né? Não, não é isso. É mesmo fazer contato com esse pacto que causou, que tem tatuagens emocionais, tem tatuagem no coração, entendeu? Tem uma tatuagem aqui dentro. É quase como desfazer essa tatuagem através da luz da tomada de consciência, tendo a certeza de que a única coisa que você vai realmente alcançar aqui é a sua liberdade. É o fim de uma doença muito antiga na sua vida. Isso eu posso te garantir, tá? Se você gostou desse tema, eu fico super feliz. Se você fez sentido para você também, fico. Se isso jogou luz em algum conflito, alguma dor antiga sua, eu realmente fico muito realizada, porque esse é o objetivo desse canal. Eu fico pensando que eu gostaria muito, sinceramente, de quando eu era mais nova, de quando eu era criança, que existisse YouTube. Para poder ter acesso a tantas coisas que a gente tem hoje em dia, né? Nós somos mesmo abençoados porque nós temos o YouTube, a gente tem acesso à informação. Nós estamos numa época onde nos é dado acesso ao saber. E isso é muito, muito valioso mesmo, né? Isso é realmente a porta de saída de qualquer sofrimento, na minha opinião. Então, espero que tenha feito sentido para você e que tenha te ajudado de alguma maneira em algum ponto. Se você precisar de alguma... Se quiser fazer alguma pergunta e quiser colocar alguma questão para nós, vai ser um prazer, tá bom? Muito grata. Até a próxima. Tchau, tchau.